Olá, bom dia. Vamos dar continuidade à leitura da Bíblia e hoje nós vamos terminar o livro de Daniel, né? Você que ainda não leu o livro de Daniel, como eu não tinha lido, agora eu já li o livro todo. E você pode reler o livro juntamente comigo indo lá no YouTube, tá bom? Então vá no YouTube, o nosso canal é Ranildes Barros, e lá você vai ver o livro de Daniel todinho lido e comentado por nós, tá bom? Então, vá lá, ouça a voz de Deus, escute a história linda do testemunho de Daniel, né? Para as nossas vidas hoje, um exemplo a ser seguido, né? Sabemos que o nosso alvo é Jesus Cristo, né? O maior, o que conseguiu tudo. Porém, teve pessoas e tem pessoas que buscam e lutam para serem servos de Deus verdadeiros. E Daniel foi um. Então, se você ainda não leu o livro de Daniel, leia conosco através do YouTube Ranildes Barros, tá bom? Vá lá, se inscreva. Se você gostar do vídeo, dê um like. Se não gostar, dê um dislike, né? Assista até o fim. Se inscreva no canal para todos os vídeos que nós colocarmos lá, você possa ficar ciente que tem vídeo novo e que você precisa ler o quê? A Bíblia todo dia, tá bom? Então vamos ler. Estamos no capítulo 11. Então pegue sua Bíblia, Daniel, capítulo 11, que é o último capítulo do livro de Daniel. Vai até o 11, tá? Vamos ler. Ele fala assim: os reinos do Egito e da Síria. Lembra que o livro de Daniel é um livro profético. Ele vai falar algumas coisas do futuro. Vamos ver o que Deus tem para falar comigo e com você através do livro de Daniel, capítulo 11. Abra sua Bíblia. Ele fala assim: o anjo continuou dizendo, lembra que o anjo veio explicar o sonho para Daniel? Então, olha só o que ele falou. O que vou lhe dizer é verdade. A Pérsia terá mais 3 reis. Depois dele terá um quarto rei, que será o mais rico de todos. Com a sua grande riqueza, ele será muito poderoso. Reinará todos os seus soldados e atacará o reino da Grécia. Depois aparecerá outro rei muito valente. O seu reino será imenso e ele fará o que quiser. Versículo 4. Mas quando o seu poder chegar ao máximo, o seu reino será desfeito e dividido em 4 partes. Os reis que vão ficar no lugar dele não serão seus descendentes e não terão o mesmo poder que ele tinha. 5. O rei do Egito será poderoso, mas um dos seus generais será mais poderoso ainda e governará um reino maior. 6. Depois de alguns anos, o rei do Egito e o rei da Síria farão um acordo, e o rei do Egito dará a sua filha em casamento ao rei da Síria para garantir a paz entre as duas nações. Porém, o plano fracassará, pois ela, o marido, o filho e os empregados serão todos assassinados. 7. Mas, pouco depois disso, um parente dela se tornará rei e marchará com as suas tropas contra o exército do rei da Síria. Entrará na fortaleza dos sírios e os derrotará. 8. Ele levará para o Egito as imagens dos deuses da Síria e objetos de valores feitos de ouro e de prata. Haverá alguns anos de paz entre as duas nações. 9. Mas depois o rei da Síria procurará invadir o Egito, porém ele será derrotado e voltará para a sua terra. 10. Os filhos do rei da Síria se prepararão para a guerra e organizarão um exército poderoso. Um deles sairá com as suas tropas para conquistar
o Egito ia arrasar tudo como se fosse uma enchente. Invadirá o Egito e atacará a fortaleza do rei. 11. O rei do Egito ficará tão furioso que sairá com os seus exércitos e atacará os sírios, que se entregarão aos egípcios. 12. O rei do Egito ficará muito orgulhoso por ter derrotado os sírios e por ter matado todos os soldados. Mas o seu poder durará pouco. 13. Depois, o rei da Síria reunirá um exército ainda maior e, após alguns anos, voltará com o seu grande exército bem armado para atacar o Egito. 14. Aí muitos povos se revoltarão contra o rei do Egito. Entre eles haverá alguns homens violentos da terra de Israel. Eles se revoltarão obedecendo a uma visão que tiveram, mas serão derrotados. 15. O rei da Síria virá com o seu exército, construirá rampas de ataque em volta de uma cidade protegida por muralhas e a conquistará. Nem mesmo os melhores soldados do exército egípcio poderão impedir o avanço das tropas sírias. O inimigo fará tudo o que quiser com os soldados egípcios e não haverá ninguém que resista. Bom dia, você que acabou de chegar. Estamos lendo o livro de Daniel, o último capítulo, capítulo 11. Estamos no versículo 16. Ele invadirá a terra prometida e a conquistará completamente. 17. Então o rei da Síria porá todos os seus exércitos em pé de guerra para lutar contra o Egito, a fim de derrotar o inimigo. Ele fará um acordo com o rei do Egito e lhes oferecerá a filha em casamento, mas não será bem sucedido. Continuando, 18. Aí ele atacará as cidades do litoral do mar Mediterrâneo e conquistará muitas delas, muitas cidades. Mas um chefe militar estrangeiro acabará com os seus orgulho e o deixará envergonhado. 19. O rei da Síria voltará para atacar as fortalezas do seu próprio país, mas fracassará e será morto, e nunca mais se ouvirá falar nele. 20. Em lugar dele reinará outro rei, que mandará um oficial para cobrar impostos a fim de enriquecer o seu reino. Depois esse rei será morto, mas isso não acontecerá no campo de batalha. Então o rei vai ser morto, mas não lá no campo de batalha. 21. O seguinte rei da Síria será um homem muito mau, que não terá direito de ser rei, mas ele disfarçará as suas más intenções e com intrigas conquistará o poder. 22. Ele derrotará todos os exércitos inimigos e matará o grande sacerdote. 23. Enganará os que fizerem acordo com ele, e mesmo com um pequeno exército, ele se tornará cada vez mais poderoso. 24. Atacará de surpresa as províncias mais ricas do país, e nelas fará coisas terríveis que os seus antepassados nunca fizeram. Repartirá com os seus soldados as riquezas, os bens e outros objetos de valor que caírem nas suas mãos. E por um pouco de tempo ele fará planos para atacar as fortalezas do país. 25. Confiando no seu poder e na sua coragem, ele marchará com os seus grandes exércitos contra o rei do Egito.
Este sairá para a batalha com um exército grande e poderoso, mas não vencerá, pois será traído. 26. Pelos seus próprios conselheiros que o levaram à desgraça. 26 ainda. O seu exército será derrotado e muitos dos seus soldados serão mortos. Bom dia, você que está chegando. Estamos lendo o livro de Daniel, capítulo 11, o último capítulo. Estamos no versículo 27. Bom dia. 27, vamos lá. Então os dois reis terão um encontro e dirão mentiras, cada um procurando prejudicar o outro, mas nenhum dos dois levará vantagem, pois ainda não terá chegado o tempo certo. Bom dia, meu amor, Estelita. Deus te abençoe. Tá bom? Dê um bom dia. 28, vamos lá? Depois o rei da Síria voltará para o seu país, levando todas as riquezas que tiver conseguido na guerra. Planejará acabar com a religião do povo de Israel e fará contra eles o que quiser. Depois voltará para o seu país. 29. Quando chegar o tempo certo, ele marchará de novo com os seus soldados contra o Egito, mas desta vez não vencerá como venceu na primeira vez. 30. Soldados virão do oeste em navios e o atacarão. Desesperado, ele desistirá da luta e, cheio de fúria, atacará novamente o povo de Israel, fazendo com eles o que quiser. Desta vez, ele seguirá o conselho dos judeus que abandonaram a sua religião. Os judeus que abandonaram a sua religião. Aqui, 31, continuando. Os seus soldados profanaram o templo, acabaram com os sacrifícios diários e colocaram no templo o grande terror. 32. Por isso, de bajulação, o rei ganhará o apoio dos judeus que abandonaram a sua religião, mas aqueles que amam a Deus ficarão firmes e combaterão o rei. 33. Mestres sábios aconselharão o povo, mas por algum tempo serão mortos à espada, ou no fogo, ou serão mandados para fora do país como prisioneiros, ou perderão todos os seus bens. 34. Durante este tempo de perseguição, o povo de Deus receberá ajuda de alguns, mas muitos os ajudarão só por interesses próprios. 35. Alguns dos mestres sábios serão mortos, mas isso será um meio de purificar e aperfeiçoar o povo de Deus. Isso continuará até chegar o fim, no tempo marcado por Deus. Então, o que vocês estão ouvindo aí, olha, desculpa, o capítulo 11 não é o último de Daniel, tá? Ainda tem o 12. Então, eu vou ler o 11 hoje, pensando que já era o último. E amanhã a gente lê o 12, tá bom? Não é o último 11, me desculpem. Então, o que ele tá falando aqui, gente, que você ouviu, né, o que eu já li? Na verdade, ele tá falando do fim dessa guerra aí de gente poderosa, né, dona dos países aí. E ele falando também aqui que o povo dele também vai ser massacrado. Então, ainda vai haver perseguições a nós, né? Nós cremos nisso, né? Nós não estamos isentos, estando aqui nessa terra, de passar por aflições ou perseguições. A gente não sabe até quando, né, nós seremos livres. Porque você que mora aí no Brasil, como eu, a gente tem, graças a Deus,
a oportunidade de comprar uma Bíblia, de ler, de fazer um vídeo aqui, não sei até quando, né? Mas vai chegar um tempo que talvez a gente não possa fazer isso. A gente se reúne num lugar específico para adorar. Pode ser que um dia a gente não tenha também essa oportunidade, a gente não sabe, né? O mundo está caminhando para isso aqui. Então vamos continuar. 36. Versículo 36. O rei da Síria fará o que quiser. Ele será tão vaidoso que pensará que está acima de todos os deuses e dirá coisas terríveis contra o Deus dos deuses, que é o nosso Deus, né? Ele fará tudo isso até que Deus o castigue, pois Deus o castigará, de acordo com o que já decidiu. Então, você sabe que algumas coisas já estão determinadas, né? E que o inimigo das nossas almas, ele tem um tempo para agir. Então, esse rei aqui vai reinar até quando Deus permitir. Mas aí o nosso Deus vai vir vitorioso e salvará a nós, seu povo, né? E vencerá esse inimigo para todo sempre. Amém? Cremos nisso, né? Nós que buscamos a Deus, que cremos na leitura da palavra de Deus, que a Bíblia é a verdade. Nós cremos que isso tudo ainda vai acontecer e que o nosso Deus vai reinar na Nova Jerusalém e nós vamos estar lá, né? Os escolhidos, os salvos, aqueles que aceitarem a Cristo, como a gente falou agora no vídeo anterior, né? Que aceitarem, que começar a andar com Cristo, que começar a negar a si mesmo e fazer a vontade de Deus, você vai ter um lugar com Deus. Você que proclama a Cristo, né? Você faz missões, você fala de Cristo, você vai ter um lugar juntamente com Deus na Nova Jerusalém e nós reinaremos com Ele. Amém? 37. Continue aí a leitura. Estamos lendo Daniel 11, versículo 37. Eu pensei que era o último, mas não é. É o 12. Então amanhã a gente lê o último, tá bom? Esse rei não adorará os deuses que os seus antepassados adoravam, nem os deuses que as mulheres preferem, nem qualquer outro deus, pois ele acreditará que está acima de todos os deuses. 38. Mas ele adorará o Deus protetor das fortalezas. A esse Deus que os seus antepassados não conheciam, esse rei oferecerá ouro, prata, pedras preciosas e outros objetos de valor. 39. Com a ajuda de pessoas que adoram um Deus estrangeiro, ele defenderá as suas fortalezas. E todos os que o aceitarem como rei receberão honrarias, posições de autoridades na terra. E terras, desculpa. 40. Quando chegar o momento final, o rei do Egito atacará o rei da Síria, e este sairá ao seu encontro com todas as suas forças armadas, e isto, carros de guerra, a cavalaria e muitos navios, como as águas de uma enchente, os seus soldados invadirão o Egito. 41. Ele invadirá também a terra prometida e matará milhares e milhares de pessoas, mas escaparão os povos de Edom e de Moabe e a maior parte do povo de Amon. 42. O seu exército ocupará muitos países, nem mesmo o Egito escapará. 43. Levará do Egito os tesouros de ouro e de prata e outros objetos de valores. E conquistará também a Líbia e a Etiópia. 44. Mas chegarão notícias do leste e do nordeste, que o encherá de medo. Furioso, ele sairá com os seus soldados, resolvido a matar muita gente. 45. Armará o seu acampamento entre o mar Mediterrâneo e o lindo
monte sagrado, mas morrerá e não haverá ninguém para socorrê-lo. Então, o que você percebeu nessa leitura aqui de Daniel, capítulo 11, que você pode, que eu posso compartilhar com você, né? O que nós vimos aqui? Que vai ter uma luta de poderes entre terras, territórios. Às vezes está tendo lutas que você nem sabe, nem eu sei, que a gente não fuça, mas meu marido vive fuçando e vê muitas coisas. Mas isso é abafado, não é contado para todo mundo. Então quem busca, é estudioso que busca e verifica que essas coisas já estão acontecendo, né? Mas a gente fica meio aéreo, porque a gente não, eu particularmente não busco isso, mas eu sei que está havendo coisas que eu não procuro ver, mas que estão sob o controle de Deus, né? Porque se a gente for buscar todas essas coisas, informações, a gente vai ficar o quê? Louco, temeroso, né? Então é melhor, eu procuro não buscar, fuçar isso, mas nós sabemos, gente, que as coisas estão acontecendo, estão sendo encaminhadas, quer você queira saber ou não, né? Como eu. Mas essas coisas de poder estão acontecendo ao nosso redor e a gente muitas das vezes nem sabe, né? Mas saiba disso que você acabou de ver, que entre essas lutas existe o nosso Deus. Um Deus que tem um tempo para deixar o inimigo vencer em algumas ocasiões, né? Mas a vitória é nossa, em nome de Jesus Cristo, eu creio nisso. Eu não sei, eu tenho 46 anos, né? Eu não sei até quando eu irei, se eu vou ver, se eu vou passar por essas coisas, não sei. Se Deus vai me chamar antes, né, para eu já esperar lá a ressurreição para a nova vida, não sei. Mas eu quero deixar para você que está aí assistindo esse vídeo, entrou mais uma pessoa, Deus te abençoe, dê um bom dia, uma boa terça-feira. E que você saiba que em meio a todas essas coisas ruins que estão acontecendo que a gente nem sabe, Deus está, de olho. E tudo está sob o seu controle. Amém? A minha vida e a tua vida pertence a Deus, Criador. Né? A irmã Estelita já aceitou Jesus. A outra pessoa, eu não sei quem está aí. E o outro que vai assistir, eu também não sei. Mas saiba que Deus tem um propósito. Ele tem um zelo, um cuidado com nós. Que aceitamos a Cristo. Você passa a ser filho de Deus. E Ele tem um compromisso com você, com a sua vida, com a sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Daniel começou a falar coisas que ainda vão acontecer. Lutas de territórios, de povos, que a gente ainda vai ver. Talvez presencie, talvez não. Mas Deus está no controle. Creia nisso, tá bom? O que eu queria deixar para você é isso. Creia que Deus está no controle de tudo, tá bom? Essa é a minha palavra para você hoje. Que apesar de todas essas mazelas que vão acontecer, que já estão acontecendo, que você talvez não saiba como eu, mas essa briga de poder, essas coisas já estão acontecendo. Mas que existe um Deus poderoso que governa e que peleja por mim e por você. Então vamos orar nessa manhã de terça-feira. A gente orou agora no final vamos orar de novo, tá bom? Para que o Senhor continue nos guardando, né? Que até aqui o Senhor tem me livrado. Louvado seja o nome do Senhor. Tenho outros problemas de Covid, graças a Deus, ainda não chegou no meu lar e eu louvo a Deus por isso. Agradeço a todos que estão aí do outro lado, que fazem parte da nossa igreja, Igreja Batista Conto, que oram por nós. Beijos, que o Senhor guarde vocês, que a gente também ora por vocês, tá bom? Vamos fechar nossos olhos e orar nesse momento por essas coisas que a gente ficou sabendo, né? Essas notícias que estão acontecendo, coisas que talvez a gente não saiba, mas que Deus é o Deus poderoso. Amém? Oremos nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome.
Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Esse Pai Nosso que eu acabei de orar é uma forma de gratidão a Deus. É a única oração que está escrita na Bíblia, né, que está registrada como modelo para mim e para você. Que você reconheça que Deus é poderoso, que Ele reina nos céus e na terra, e que nós aqui na terra precisamos perdoar os nossos inimigos, assim como Deus vai nos perdoar, tá bom? Então que você fique com esse ensinamento dessa última oração do Pai Nosso, que você possa liberar perdão àqueles que necessitam, aqueles que lhe machucam, que lhe prejudicam, libere o perdão para que Deus perdoe os seus pecados. Obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma leitura. Se você puder, compartilhe o vídeo. Se puder, assista no YouTube para nos ajudar. Se inscreva no canal. Diga se gostou, se não gostou. E que o Senhor seja com você sempre, tá bom? Um beijo no coração e fiquem com Deus. Uma excelente terça-feira, tá bom? Tchau.